Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Sem apoio de Leila Pereira, FPF interdita Arena Barueri, Palmeiras vê retaliação, diz PVC. A falta de apoio de Leila Pereira à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos ao comando da CBF fez a Federação Paulista de Futebol tomar uma medida polêmica contra o Palmeiras nesta quarta-feira. Leila Pereira vê rivais olhando torto por eleição da CBF. O estádio passa por reformas internas, como no local onde está instalada a cabine do VAR. As melhorias foram comunicadas pelo Palmeiras à FPF, que informou a impossibilidade da realização de jogos na arena neste momento. O Palmeiras, por sua vez, voltou a enviar ofício à entidade para que fosse permitido que jogos do time feminino e também da equipe sub-20 fossem mantidos na arena, pedido vetado novamente pela FPF. A FPF interdita a Arena Barueri e o Palmeiras entende extraoficialmente que é represália, porque os dirigentes estão olhando torto para a Leila Pereira em função da não assinatura junto com o grupo dos 30 clubes, informou o jornalista Paulo Vinícius Coelho em podcast do UOL Sport. Motivo por veto de Barueri pela FPF. O Palmeiras foi o único time do Brasileirão betano que não assinou o manifesto de 38 clubes, contando séries A e B, cobrando melhorias e mudanças na estrutura da CBF. Reinaldo Carneiro Bastos foi um dos articuladores do grupo, que chegou a indicá-lo como alternativa a Samir Chaud, candidato único na eleição da CBF no próximo domingo. Leila mantém seu apoio ao dirigente da Federação Roraimense de Futebol. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O Paulista de Futebol interditou a Arena Barueri, que é o estádio número 2 do Palmeiras. O time vai jogar nesta quinta-feira, precisando apenas de um empate na Copa do Brasil. O Palmeiras fez nesta quarta-feira aqui na Academia de Futebol mais um treino, pensando e se preparando para o duelo contra o Ceará, que acontece na próxima quinta. Jogo válido pela Copa do Brasil e que vale vaga nas oitavas de final da competição. Depois das atividades, Gustavo Gomes concedeu uma entrevista exclusiva à Band, falou sobre o duelo e vale destacar que o autor do gol de ida contra o Ceará foi o próprio xerife do Verdão. É uma realidade que a bola parada do Palmeiras é muito forte. Nós trabalhamos, hoje estamos trabalhando isso. Nós sabemos que uma competição assim de mata-mata ou uma competição curta assim, se define muito por a bola parada, então a gente trabalha para isso. Gustavo Gomes é um dos jogadores mais longevos da história do Palmeiras e também um dos mais vitoriosos, tem 12 títulos. O Gomes também é um zagueiro artilheiro, já balançou as redes com a camisa alviverde 39 vezes, é de fato um líder, um capitão e contou pra gente sobre como essa relação entre ele e o clube teve impacto também na sua vida pessoal. Mudou muito, bateu muito nisso de você acreditar sempre no trabalho, de respeitar o próximo, e acho que isso também ajuda para você mudar a sua vida, porque que o futebol é coletivo, que ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho, então isso se você relaciona com a vida também você consegue crescer, então eu percebi isso e isso me ajudou muito. Abel Ferreira deve escalar Gustavo Gomes para encarar o Ceará na quinta-feira. Vale destacar que o Paulinho está fazendo um trabalho à parte, um cronograma especial de preparação física, mas ele participou de uma parte das atividades de terça e também desta quarta-feira e por isso tem chance sim de pelo menos ser relacionado para esse jogo contra o Ceará. Aliás, para essa partida decisiva, mais de 17 mil ingressos já foram vendidos e a bola vai rolar no Allianz Parque na quinta-feira, às 7h30 da noite. E no Botafogo, Cristiano Ronaldo ainda é um assunto no time para disputar o Mundial, mas está longe da realidade. Mas enfim... Não é jogo do Palmeiras. Que vergonha que eu tenho da arbitragem do futebol brasileiro. Que vergonha que eu tenho da organização do futebol brasileiro. Quem não viu o que aconteceu entre Grêmio e CSA ontem, vocês vão ver agora, é revoltante. É simples, é só você pensar que se acontecesse isso com o Palmeiras, se você fosse dormir com o Palmeiras sendo desclassificado com um gol que foi anulado do jeito que os caras tiveram. É bizarro. Lembrando, galera, você quer tirar seu visto americano, você pode conseguir isso com a Easy USA, tá no primeiro comentário e na descrição. Você paga em 12 vezes no cartão, isso mesmo, muito facilitado, você nem vai sentir no seu bolso. E para ir nos Estados Unidos você precisa do visto, eles vão cuidar de tudo para vocês. Falar os documentos que vocês precisam providenciar, marcar as entrevistas,
Toda a parte burocrática é com eles, você só tem que ir nos dias designados pela empresa que está há anos no mercado, então não perde tempo, corre lá para garantir o seu visto aí. Bom, galera, seguinte, ingressos para o jogo Palmeiras e Flamengo, o setor mais barato aqui terá entradas a R$50, vai ter aquele setor popular onde tem 750 ingressos disponíveis. Para quem só avante, o ingresso vai estar bem mais barato, mas os preços estão bem melhores do que da Libertadores. Não tá aquela pechincha, mas já melhoraram bastante esse setor popular. E esse setor popular eu sou totalmente a favor, porque se você coloca uma pessoa no estádio que não tem condições de ir no Allianz, estou falando uma, já é uma baita de uma vitória. Porque ninguém é mais torcedor do que ninguém pela condição financeira. Então, esse cara que vai no estádio, ele vai ter uma oportunidade de assistir um Palmeiras e Flamengo, esse cara não vai esquecer nunca. Então, a gente tem que ter um espaço, sim, e uma noção de valor para a gente colocar sempre torcedores no estádio que estejam ali para ficar com o time os 90 minutos. Então, acho acertada a atitude em baixar os preços dos ingressos. Então, a Leila finalmente está começando a ouvir o que nós estamos falando há muito tempo. Outra coisa que aconteceu, pessoal, o Palmeiras foi denunciado pelo STJD por ofensas homofóbicas. De verdade, quem tá indo pro estádio, você não pode fazer isso. Você pode achar o que você quiser, você pode ter a sua opinião na sua cabeça, não pode. Olha o que vai acontecer, Palmeiras foi denunciado e pode, além de ser punido com multa, pode perder pontos, não acredito que isso aconteça, mas mando de campo. Pode perder sim, o Corinthians inclusive já perdeu uma vez num jogo contra o São Paulo no Brasileiro, acho que do ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim. No dia 12 de abril, quando o Palmeiras venceu por 2-0. Não cabe esse tipo de coisas no estádio. Não tem condição. Se você fizer isso, você estará prejudicando a Sociedade Esportiva Palmeiras. A regra é muito clara. É um crime, galera. É um crime. Então, você que vai ao Allianz, vai à Arena Barueri, não faça isso. Vou deixar a matéria aqui na descrição para vocês darem uma lida. Ah, mas tem mais um detalhe. Ah, eles olham com olhos diferentes para o Palmeiras. Isso sim. Por quê? Porque a gente vê várias coisas acontecendo. Também o Palmeiras foi denunciado por ter jogado a cabeça de galinha. Por isso que eu, uma opinião minha, e aí eu respeito quem acha o contrário, lá na Arena Corinthians eu falei que eu não acho legal jogar a cabeça de porco dentro do campo. Eu não acho. Você tem outras formas de provocar o seu adversário. E o Palmeiras foi e retrucou. O Corinthians fez uma vez no ano passado, o Palmeiras fez agora. Eu não acho isso uma coisa interessante. Acho que você pode provocar de várias maneiras. E o Palmeiras também foi denunciado por isso. Agora eu pergunto, no ano passado houve um jogo Corinthians e Grêmio, no qual aconteceu isso daqui, ó. O Corinthians foi denunciado? O Corinthians vai perder. Tá errado, completamente errado. Isso aqui tá totalmente errado. Agora a pergunta que eu faço é, STJD, o Corinthians, vocês denunciaram o Corinthians por isso? O Corinthians perdeu outro mando? Teve que jogar em outro lugar? Sabemos, né? A gente já sabe como é que funcionam as coisas. Pode ser que o Palmeiras aí, de repente, perca um mando de campo, sim, devido a isso que aconteceu. Outra coisa, o que aconteceu ontem na Arena do Grêmio é um absurdo completo. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA, o jogo foi 0-0. Mas o gol que foi anulado pelo seu Matheus Candansan, que esteve no jogo Palmeiras e Corinthians e foi um desastre, né? Aconteceram várias coisas no jogo. Inclusive, qual foi a punição do Corinthians naquele jogo? Sinalizadores, tacaram um morteiro dentro do campo, tudo. Ah, eles foram punidos pro Paulista do ano que vem, né? Realmente foi uma punição muito severa. Os caras pararam o jogo não sei quantas vezes. O Matheus Candansan, aquele árbitro fraquíssimo, estava apitando o jogo. Deu não sei quanto de acréscimo. O jogo ficou mais um monte de tempo parado. O Palmeiras também foi bem juvenil aquele dia. Ficou querendo arrumar briga, precisando ganhar o jogo. Ontem anulou um gol do Grêmio que foi um negócio assim vergonhoso. Mas assim, vergonhoso. É o jogo do Grêmio. Eu não sou gremista, não sou Sociedade Esportiva Palmeiras, mas eu assistindo o jogo é de revoltar. A falta que ele marcou, falou que o Kahneman fez uma falta, não foi nada. E o pior é que ele foi chamado ao VAR, quem estava no VAR orienta, olha, foi um choque e tal. Ele manteve a falta. O Silas, e olha só a movimentação desse jogador que afasta e vai lá onde o Kahneman está indo. E aí o próprio Silas dá um... Que coisa mais patética. De verdade, o Grêmio não tá jogando nada, um futebolzinho desse tamanho. Mas um gol desse ser anulado, não existe explicação. É uma vergonha do tamanho do mundo. O Grêmio podia perder nos pênaltis para o CSA. Ou o CSA fazer um gol depois, sei lá. Esse gol anulado mostra o despreparo da nossa arbitragem. É feio. Para terminar, pessoal, queria falar aqui sobre o goleiro do Vasco. Mais uma vez, o Vasco que ontem classificou
contra o Operário, tomaram um gol no finzinho do jogo. O Vasco só não está eliminado da Copa do Brasil devido ao seu goleiro, Léo Jardim, que no primeiro tempo, que no jogo fez defesas importantíssimas. É um grande goleiro, já tenho falado aqui algumas vezes. Eu acho que o Palmeiras poderia sim ir atrás dele. Eu sei que muita gente fala do Carlos Miguel também, que é outro grande goleiro, grande também, até no tamanho, que é do Nottingham Forest, também acho um bom goleiro, mas o Léo Jardim é muito bom goleiro, e na disputa de pênaltis ainda ele pegou 3 pênaltis, uma defesa foi sensacional, e ele acabou classificando ali, ajudando a equipe dele. O Vasco ganhou nos pênaltis do Operário, e é um goleiro que já tá ali, o nome vinculado ao Palmeiras, já foi oferecido. Movimento feito pelas federações de apoio ao Samir Shout antes mesmo de os clubes participarem de qualquer processo de decisão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que garante ser alvo de uma represália da Federação Paulista. Nessa quarta-feira, a FPF anunciou que a Arena Barueri está fechada e não pode receber jogos do Palmeiras organizados pela Federação Paulista. Só para citar um exemplo, Campeonato Paulista Feminino. Importante contar que, de acordo com a Federação Paulista, esse veto se dá por reformas no estádio, que impossibilitam a realização de jogos com público. O Palmeiras ignora essa justificativa e garante que está sendo vítima de uma retaliação por ter apoiado o Samir Shout. Ficou público nos últimos dias que a Leila Pereira foi um dos únicos presidentes de clubes grandes que não fecharam com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista e candidato à presidência da CBF. A Leila, o Botafogo e o Vasco fecharam com o Samir Shout, que era o candidato das federações e acabou por ser o vencedor da eleição. A eleição está marcada para domingo, mas ele é candidato único, então já dá para cravar que o Shout será o novo presidente da CBF. Importante contar que Leila Pereira acabou arrendando a Arena Barueri alguns anos atrás, com a promessa de um investimento de 500 milhões de reais, arrendamento por 35 anos. E o estádio tem sido utilizado para jogos do time principal do Palmeiras, quando o Allianz Parque está impossibilitado, além de partidas das categorias de base e do futebol feminino. Antes que você pense que foi uma represália da federação, é importante trazer um histórico. No dia 13 de maio, o Palmeiras divulgou em seu site que a Arena Barueri receberia o jogo do time feminino contra a Ferroviária sem público por causa de obras. Então, o estádio reconhecidamente está passando por obras. No dia 14, o Palmeiras venceu a Ferroviária, nesse jogo do Paulista Feminino, de fato sem público, vitória por 1-0. No dia 15, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense, novamente sem público, agora pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 masculino. No dia 16, a Leila enviou um documento para a Federação Paulista avisando das obras em Barueri e reconhecendo riscos para o seu torcedor. A Leila ainda avisou que concorda que pode receber jogos lá sem público. E aí que vem o grande problema: a federação decidiu vetar o estádio palmeirense por entender que não se pode jogar num estádio sem público, a menos que exista uma determinação da justiça. Então, é esse o motivo que fez a Federação Paulista determinar o fechamento temporário da Arena Barueri, válido apenas para jogos organizados pela Federação Paulista. Importante contar também que o Palmeiras será advertido por não avisar e descumprir o regulamento no que diz respeito à presença de público, que é obrigatória. Bora fechar o vídeo para falar sobre... Por mais que o Endrick, né, já não é mais jogador do Palmeiras já há algum tempo, mas impacta de uma certa forma, não impacta, tem relação com o Palmeiras, e eu vou explicar o porquê, tá? Endrick sofreu lesão muscular e está fora da primeira convocação de Ancelotti pela seleção brasileira. O atacante está na pré-lista, mas não tem chance de se recuperar até a apresentação no dia 2, tá? E o que o Palmeiras tem a ver com isso? Bom, com isso, Estevão poderá ser chamado. Não quer dizer, que ele será convocado. Também não era certeza que o Endrick seria chamado, até por conta dele estar na pré-lista. A gente só tem que... eu só preciso ter a confirmação, tá? Se podem alterar aí nomes dessa pré-lista, se ainda pode ter essa alteração, porque tem grande chance, tá? Se isso puder acontecer, do Estevão ser chamado, né? Ou estar na pré-lista, pelo menos. Vamos aguardar aí. Novas avaliações vão definir a gravidade da lesão, mas o Mundial está em risco para o jovem. Então ele pode perder a data FIFA, não só a data FIFA, mas também
o Super Mundial de Clubes. Uma pena, né? A gente deseja aí boa recuperação pro Endrick, né? Uma pena, cara. Uma pena. Fiquei chateado quando fiquei sabendo aí dessa lesão da nossa eterna cria da academia. E a Federação Paulista interditou a Arena Barueri e Leila vê retaliação ao Palmeiras. Pois é, rapaziada, a Leila ficou surpresa, né, após esse comunicado aí da Federação Paulista. Em documento obtido pela ESPN, a Federação Paulista de Futebol justifica a medida por reformas no estádio que impossibilitam a realização de jogos com público. O motivo seria o fato aí, isso no entendimento do Palmeiras. O motivo seria o fato do Palmeiras não ter assinado o documento apoiando a candidatura do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, ao comando da CBF. Então, se o Palmeiras, porventura, não puder utilizar o Allianz Parque, vai ter que arrumar um outro estádio aí para atuar, porque a Arena Barueri está interditada. Eu não vejo outro motivo a não ser realmente esse: retaliação da Federação Paulista. A Leila Pereira ficou surpresa, né? Claro, causou certa indignação nos bastidores. Não sei como é que ela vai levar isso, se vai tentar, não sei, derrubar essa medida aí, não sei também se pode, né, se tem como, enfim, rapaziada. Então, de momento, Palmeiras não puder atuar no Allianz Parque, tá, por conta de show aí, não poderá atuar na Arena Barueri. Vamos ter que buscar aí um outro estádio, tá? E o Verdão treinou nessa quarta-feira e boa notícia, hein? Teremos força máxima na Copa do Brasil amanhã contra o Ceará. O treino de hoje foi tático, com ênfase em saídas de bola, marcações e movimentações específicas. O elenco também aprimorou bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas, e o Abel não deve então ter nenhum desfalque dentre os atletas que já atuaram esse ano. Apenas Bruno Rodrigues, que segue em transição física. Então aquilo que nós falamos pode realmente acontecer, deve realmente acontecer para o jogo de amanhã. Vitor Roque, que ficou de fora da última partida entre os relacionados, Mikael voltando também aí a ser relacionado, Paulinho voltando aí a ser relacionado também. Só o Bruno Rodrigues que ainda não terá condições de ser relacionado, não terá condições de jogo. Ao que tudo indica, ele deve ser relacionado para a partida do dia 28 pela Libertadores, Palmeiras e Sporting Cristal no Allianz Parque. E o Palmeiras desistiu de buscar um lateral esquerdo no mercado, isso porque Vanderlan ganhou a confiança de Abel e estancou essa necessidade de reposição na lateral esquerda. Vocês lembram que a gente trouxe aqui que o Palmeiras estava no mercado em busca de lateral direito, lateral esquerdo, um ponta, um jogador ali também pro meio campo, mas pelo menos a busca para lateral esquerda no momento, tá? Não existe mais essa busca, né? Eles enxergam aí que o Palmeiras não tem mais essa necessidade. O que você acha, torcedor palmeirense? Se o Piquerez não puder atuar, tá tranquilo aí com o Vanderlan ou não? Deixe a sua opinião aí nos comentários, tá? Para o jogo de amanhã, já temos mais de 26 mil ingressos vendidos. Torcedor palmeirense, hoje às 10 horas da manhã, abriu a venda aí para o público em geral. Com certeza, teremos casa cheia aí, o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras dando essa resposta aí, porque é aquilo, a gente sempre fala, ingresso caro, o público se afasta do estádio, né? Ingresso caro afasta realmente. E o torcedor do Palmeiras está dando essa resposta aí para a diretoria. Deveremos ter um público aí chegando à casa dos 40 mil palmeirenses amanhã.
Boa. E pro jogo contra o Flamengo foi confirmado realmente ingressos populares aí a partir de R$50. Deveremos ter também um público aí de mais de 40 mil torcedores no domingo no Allianz Parque contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde. Parabéns aí para nossa diretoria. E temos novidade aí de última hora envolvendo Richard Rios. De acordo com a imprensa de Portugal, o Porto desistiu do meio-campista colombiano após eles avançarem em negociação com o volante Gabri Veiga do Al Ahly. Então, ao que tudo indica, eles vão pagar aí um valor menor do que iriam ter que pagar por Richard Rios ao Palmeiras. Então o Porto aí saiu da jogada. A gente lembra aqui que o Rios tem proposta de um clube do Catar. O Fulham sinalizou proposta, por ele aí na próxima janela. O Porto tinha entrado forte aí nos últimos dias, trouxemos a informação, eles fariam de tudo aí para levar o Richard Rios, mas parece então que não é bem assim, já saíram da jogada, vão pagar menos pelo Gabri Veiga do Al Hilal, tá certo? Deixa eu mandar um salve aqui para o Eli Couto de Salvador, lá na Bahia. Osmar de Guarulhos, um salve aí, Osmar. Josivan dos Santos de São Miguel do Guamá, acho que é assim que se pronuncia. Um salve aí para todos vocês que ajudam. Palmeiras está disposto a vender ou emprestar Bruno Rodrigues para contratar Brian Rodrigues. Mesmo imbatível neste início de temporada, o Palmeiras olha para o mercado da bola para fazer suas últimas contratações na temporada. O Verdão quer um atacante para substituir Estevão e também pelo menos mais um lateral esquerdo. Por outro lado, um ala direito não está descartado caso Giai e acerte com a Roma após o Mundial. O Palmeiras já tem negociações em andamento com Brian Rodrigues. O empresário do uruguaio já esteve em São Paulo na última semana para ajeitar uma proposta junto com Leila Pereira e mandar para o América do México. Para vencer a concorrência com o Vasco, o Palmeiras ofereceu um contrato de 4 anos e um salário de 800 mil reais mensais. Com isso, o uruguaio está empolgado com a possibilidade de substituir Estevão após o Mundial de Clubes. Muitos perguntam por que o Palmeiras irá buscar um novo ponta-esquerda mesmo com o retorno de Bruno Rodrigues. Soube o Bola VIP Brasil que nos bastidores a diretoria e comissão técnica do Verdão estão cautelosos e com receio que o atacante não consiga render o que foi esperado dele nos últimos anos por conta da lesão que o afastou dos gramados. Bruno Rodrigues ganhará minutos em campo e será reintegrado. O atacante inclusive deve voltar nesta quinta-feira contra o Ceará no Allianz Parque. A tendência é que não entre em campo, mas fique no banco de reservas. Porém, o Palmeiras entende que pode vender o jogador em caso de proposta e até emprestá-lo para ganhar ritmo de jogo e assim voltar ao Verdão com mais tempo em campo e pronto para ajudar. Outro fator importante é que Brian Rodrigues empolga a diretoria do Alviverde, pois se trata de um atacante que pode dar retorno técnico e financeiro, já que é sempre convocado pela seleção uruguaia. Com isso, Bruno Rodrigues perderia espaço. E você, torcedor, o que acha da situação de Roger Guedes? Deixe sua opinião nos comentários.